bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma bactéria que é queridinha, a Akkermansia mucinifera. Bora lá? Bom, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu vou colocar no card que fala sobre 4 bactérias importantes para a gente rastrear como marcadoras de saúde na microbiota dos nossos pacientes. Então, quando você solicita o exame de sequenciamento, essas bactérias têm que estar presentes na quantidade ok para indicar que a microbiota está equilibrada. É só um dos parâmetros, reforçando essa informação aí para vocês. E dentre essas 4 maravilhosas, a gente tem a Akkermansia mucinifera, que é aí uma protagonista já há um tempo de vários estudos científicos que a tornou essa queridinha aí, que é uma marcadora de saúde. Bom, tudo começou, e vamos de história, com os estudos em modelo animal mostrando que ela era uma bactéria encontrada em ratinhos mais magros. Depois partiu-se para os estudos de intervenção, mostrando que era um probiótico interessante para emagrecimento e também para um estado de saúde geral. Então, é uma bactéria relacionada à saúde, marcadora de saúde, que é interessante a gente manter e cultivá-la na nossa microbiota, né? E aí, o que acontece? Com todos esses estudos, todas essas informações, começou então a pensar em fazer estudos de intervenção em humanos. Começou com os estudos de avaliar essa bactéria, rastreá-la na microbiota, para poder então partir para os estudos em humanos. Essa bactéria é uma bactéria que a gente conhece como mucolítica. Ela é uma bactéria que se alimenta do muco que a gente produz ali no nosso intestino, que protege então as nossas células do atrito com o bolo alimentar e também com o bolo fecal, né, que é formado ali na parte mais distal do intestino. Então, ele é um sistema de proteção tanto desse atrito, como também para impedir o contato com bactérias, com patógenos, com antígenos que possam querer invadir o nosso corpo. Inclusive, ele funciona como uma barreira contra a própria microbiota. Então, a microbiota, ela funciona muito bem tendo esse certo distanciamento. Se ela entra no nosso corpo, ela vai causar toda uma bagunça generalizada, porque são micro-organismos que não foram projetados pelo nosso corpo para estarem dentro do nosso corpo, na corrente sanguínea ali circulando adoidado. Eles precisam ter esse certo limite. Então, ela acaba consumindo esse muco, o que produz, né, estimula a produção de muco, e também ela tem ali, por vários mecanismos, o estímulo da MUC2, que é a que vai produzir novo muco, que vai ter esse papel de defesa da nossa barreira intestinal, compondo essa barreira intestinal. Então, essa bactéria é importante por esse motivo, ela tem esse principal motivo. E quando a gente mantém essa barreira intestinal, a gente impede o leaky gut. Então, quando a gente tem o consumo desse muco, a gente tem uma maior facilidade dessas bactérias acessarem as células e, consequentemente, chegarem dentro do nosso corpo. Então, o muco, ele é um elemento super importante. Inclusive, tem um artigo falando só sobre o muco, a relação com essas bactérias comensais, a relação com algumas bactérias também patógenas, como é isso, e que é super interessante de ler, e que ele fala também da Akkermansia mucinifera, e a gente também pode ter um vídeo falando dessa barreira super importante, que a gente acaba enfatizando aqui nesse nosso vídeo sobre a Akkermansia. E aí, você deve estar pensando, né? Tudo que é bom, quanto mais melhor. Então, por que não estimular essa Akkermansia na nossa microbiota? Quanto mais melhor, ela é muito benéfica. Então, por que a gente não aumenta ela nos nossos pacientes? Bom, tudo em excesso não é positivo, né? Então, quando a gente tem uma baixa concentração, é importante a gente estimular o aumento dela.
Porém, quando a gente tem um excesso ali, saindo dessa margem de recomendação, a gente pode começar a ter problemas. Lembra que eu comentei que ela é mucolítica? Que ela consome o muco? Só que quando ela está na quantidade ideal, ela vai consumir esse muco na mesma velocidade em que ele é estimulado a ser produzido. Quando a gente tem um excesso dessa bactéria, ela vai fazer o quê? Vai comer esse muco numa velocidade maior do que o que ele consegue ser produzido. E aí a gente pode ter um grande problema, que é começar a reduzir essa barreira de muco e permitir e facilitar com que bactérias oportunistas, outros micro-organismos oportunistas, consigam acessar as nossas células e gerar o leaky gut. Então, por mais que ela seja muito benéfica, relacionada à saúde, ajuda no emagrecimento e mais tantos benefícios, a gente precisa ter essa certa cautela de que ela em excesso, ela pode ter um efeito negativo na nossa microbiota e que a gente precisa ter ela no equilíbrio. Como a gente pode fazer ela aumentar? Então, meu paciente veio com exame de sequenciamento, a gente não encontrou, não rastreou. O que eu posso fazer para aumentar? Inclusive, numa das pesquisas que eu conduzi, que a gente tinha intervenção com probiótico e com prebiótico, a gente viu um aumento dessa bactéria especificamente, né? A gente avaliou o filo, e como até o momento ela é a única bactéria dentro desse filo, que é o Verruco microbia, a gente viu que houve um aumento desse filo no grupo que recebeu o prebiótico. E isso mostra que os prebióticos são o alimento principal para fazer com que essa bactéria aumente. E quais fontes de prebiótico, né? Que hoje a gente sabe que a gente tem várias possibilidades de prebióticos. Então, tanto as fibras prebióticas, os oligosacarídeos, né? Como a inulina, fruto-oligosacarídeo, galacto-oligosacarídeo, como também os polifenóis. Então, elas metabolizam os polifenóis que a gente ingere dos alimentos que a gente consome e faria com que ela aumentasse ali na microbiota. Então, uma dieta diversificada, rica em frutas, legumes, verduras, em frutas especialmente as mais ricas aí em polifenóis, chás, né? E a gente vê estudos mostrando que o chá, ele pode ser mais efetivo do que a suplementação em cápsula, né? Para fazer o aumento dessas bactérias, o que faz com que a gente pense ali na hora de prescrever uma cápsula, se realmente ela é interessante a nível de modulação intestinal. Então, chás, o café, o próprio cacau, e aí a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala para o paciente que ele pode consumir chocolate, para ele não abusar de chocolates que sejam ricos em açúcar, né? Aqueles mais ao leite, que eles não vão ter os benefícios do cacau, porque o que faz bem é o polifenol que tem no cacau, e não o chocolate em si. O chocolate é um veículo que tem cacau, e quanto maior o teor de cacau, vai ser melhor aí para estar trazendo esses componentes para a microbiota. Lembrando, gente, que o polifenol que a gente ingere do alimento, de 90% a 95% dele é metabolizado pela nossa microbiota. Os outros 5% é que vão ser absorvidos e vão ter efeito no nosso corpo. Então, a maior parte é utilizada e metabolizada pela nossa microbiota e vai conferir os benefícios por meio de a gente estimular micro-organismos benéficos como a Akkermansia mucinifera. Então, esse vídeo ele é para mostrar que ela é uma bactéria boa, que em excesso pode trazer problemas sim, principalmente de estimular aquelas bactérias mais oportunistas de crescerem quando ela está ali reduzindo essa camada de muco quando está em excesso, e que é possível a gente aumentar via alimentação, uma vez que a gente não tem disponível no mercado probióticos que poderiam suplementar essa bactéria. O que a gente tem são os biomumps, que são então partes, né, dessa bactéria, que teria ali o efeito que ela produz. Geralmente esses efeitos são sobre o sistema imunológico e que não iria substituir o papel que ela desempenha, porque ela tem vários componentes, maquinarias nessa célula que vão desempenhar várias funções, e o biomump ele vai ser uma parcela só do que ela pode fazer. Então, por isso que é importante a gente estimular o crescimento delas na nossa microbiota. Bom,
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, para eu trazer mais tipos de vídeos desse, falando de algumas bactérias da nossa microbiota. E também ativa o sininho para você ser informado quando tiver vídeo novo aqui, que saem toda terça e toda quinta. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!